nós vamos dar início ao estudo do capítulo 23 do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva. O capítulo de hoje traz o seguinte estudo: percepção nos animais. Os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais pode indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras com fins inferiores para estabelecer a perplexidade naqueles que o acompanham em determinadas circunstâncias. Emmanuel. A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. O provérbio sugere-nos observações acerca do tema percepção nos animais. Percepção, quando a gente busca o significado dessa palavra através do dicionário, encontramos a seguinte explicação: em psicologia, neurociência e ciência cognitiva, percepção é a função cerebral que atribui significado aos estímulos. Seguindo com o nosso estudo, tem alma sim os animais. Está afirmando para nós Martins Peralva. Tem alma sim os animais. Naturalmente, sem os múltiplos atributos da alma humana, enriquecida com as experiências milenarmente adquiridas no curso de sucessivas reencarnações. Tem alma os animais? Sim, eles têm, só que diferente da nossa. Visto que o sopro que anima aos animais é diferente do sopro divino que anima os homens. E a gente foi buscar, então, recursos no livro dos médiuns para poder explicar qual que é a diferença da alma que anima os animais para a alma que anima o homem. E aí, no livro dos médiuns, capítulo 22, página 204, Kardec nos traz a seguinte explicação: os homens são sempre levados a tudo exagerar. E não falo aqui os materialistas, recusam a alma nos animais. Muitos de nós acham que isso é improvável, que não existe, né? Que o animal ele não tem alma. E outros lhes querem dar uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Então, enquanto uns vai lá em cima e acha que não tem de jeito nenhum, tem outros que acham que tem, é semelhante à nossa. E não é. Tá? Ela não é semelhante à nossa. Ele tem sim uma alma, só que no início aqui a gente já falou que o sopro que anima os animais é diferente do sopro divino. No homem tem a centelha divina, da criação divina, porque somente o homem é capaz de raciocinar, de evoluir, de tomar decisões que seja para a sua evolução. Seguindo o livro dos médiuns, segundo Kardec, desde que o mundo é mundo, a lontra constrói sempre o seu abrigo sobre as águas, segundo as mesmas proporções e seguindo uma regra invariável. Os rouxinóis e as andorinhas não construíram jamais os seus ninhos de modo diferente dos que os seus pais o fizeram. O ninho de pardais, antes do dilúvio, como o ninho de pardais da época moderna, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de fibras, de ervas e resíduos, recolhidos na primavera, na época dos amores.
As abelhas e as formigas, essas pequenas repúblicas caseiras, jamais variaram seus hábitos de abastecimento, seu comportamento, seus costumes, suas produções. Enfim, a aranha tece sempre a teia do mesmo modo. De outro lado, se procurais as cabanas de folhagem e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os palácios, os castelos da civilização moderna. As vestes de peles brutas se sucederam aos tecidos de ouro e de seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova dessa marcha incessante da humanidade em direção ao progresso. Ou seja, o homem, ele está milenarmente reencarnando em busca do seu aperfeiçoamento para que ele possa progredir em moral, progredir em virtude, progredir em ciência, em filosofia e em religião, que vem a parte da moralidade. Enquanto os animais, eles têm a sua própria evolução dentro da espécie, mas não com esse significado de progredir e de um dia chegar a ser humano. Eles vão evoluir, cada um dentro da sua espécie, mas jamais se assemelhará ao homem. Aqui diz Kardec, né? Seguindo a leitura de Martins Peralva, a sensibilidade dos animais provém da existência de uma alma rudimentar. Eles têm sentimentos análogos aos dos seres humanos, têm percepção extrafísica. Ou seja, o animal percebe o que está no seu ambiente, o que está à sua volta. Ele percebe o calor, assim como ele percebe o frio. Ele sente a fome, como ele sente também quando ele está saciado. Ele tem a percepção do perigo, né? Ele tem a percepção também do medo. Ele tem os sentimentos. Ele tem a percepção extrafísica, ou seja, fora do corpo dele, fora daquilo dele, ele também tem a percepção. Ele consegue visualizar, ouvir ou até mesmo sentir um espírito, porém ele não consegue dar a passividade. A exemplo de nós outros, nascem, alimentam-se, dormem, procriam, amam, agridem e morrem. Vou repetir. A exemplo de nós outros, né? Os animais nascem, alimentam-se, dormem, procriam, amam, agridem e morrem. Afetividade e carinho, ternura e solidariedade são expressões muito comuns entre os nossos irmãos inferiores, sob o ponto de vista de evolução. Muitas vezes com tamanha intensidade que fazem inveja aos seres humanos. Quantos de nós já não ouvimos a expressão: nossa, o meu cachorrinho, o meu animal de estimação, ele é melhor do que um ser humano. Ele é não sei, né? Quantos de nós também já ouvimos que fulano ou beltrano, quando acomete de uma atrocidade, quando faz algum crime, a gente fala, foi pior do que um animal. Porque a nós foi dado a capacidade de raciocinar, de querer evoluir para o bem. E para o animal, não. E muitas vezes ele demonstra um carinho, uma afetividade que nós, outros humanos, ainda não conseguimos desenvolver, mas vamos conseguir. Eu aqui não posso deixar de citar o Sr. Álvaro, que muitas vezes usou isso de exemplo para nós, que entre o mundo animal, um animal não estrupa o outro, não violenta sexualmente o outro. E nós, humanos, né, que temos a capacidade de pensar, de raciocinar, ainda o fazemos. Então, aí mostra a pobreza espiritual que a gente ainda tem e a caminhada longa de evolução que ainda temos que traçar. Como os homens, os animais são bravos, medrosos, agressivos e amorosos. A bibliografia sobre o assunto é vasta. Allan Kardec dedica, em O Livro dos Médiuns, longo capítulo
ao assunto, que é o capítulo número 22. Quem tiver o livro dos médiuns em casa, faça a leitura dele. É uma leitura muito interessante, rica em conteúdo e complementar ao estudo que nós estamos fazendo hoje. Gabriel Delane, em Evolução Anímica, oferece riquíssimo subsídio sobre a tese. Carver Schutter, em A Gênese, enfoca de forma encantadora o tema. E aqui eles colocaram uma nota do livro dos médiuns, desse capítulo 22, o que a gente está usando de recurso aqui para poder estar fazendo o estudo desse capítulo do livro de Martins Peralva. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. O livro dos médiuns, capítulo 22. O que prova que eles veem, que eles ouvem e que eles podem também sentir aos espíritos que estão ali à sua volta, né? Todos? Não, somente aqueles que quiserem se tornar visível para eles, porque nós vivemos em um mundo rodeado pela espiritualidade, rodeado de irmãos nossos desencarnados. Alguns se demonstram aos animais, alguns se demonstram aos médiuns e outros não. Então, eles não veem a todos, eles veem alguns que por um motivo ou outro quis se mostrar visível para ele naquele momento. E aqui, no livro dos médiuns, né, Kardec vem falando que alguns irmãos inferiores utilizam-se desse recurso para assustar. Isso aí a gente tem inúmeros casos. Papai mesmo já contou vários aí para nós, na nossa casa, quando a gente estava em reunião, de cavalo, que às vezes para e não quer prosseguir, alguma coisa do nada parece que amedronta ele. Nós mesmos que já tivemos animais em casa, animais de estimação, já verificamos às vezes que eles estão assustados, que eles estão às vezes latindo mais, ou às vezes eles estão com medo e a gente não vê uma causa aparente. Isso pode ser um dos motivos. Os amigos espirituais definem a mediunidade como percepção e os animais a possuem em alto grau. Não se dirá, contudo, com apoio doutrinário, que os espíritos possam dar comunicação por intermédio de animais. Nessa parte, eu selecionei para nós uma definição do que é ser médium pelo Allan Kardec, dada no livro dos médiuns. Então, para a gente interpretar essa parte do livro, né, que eu vou até lê-la aqui de novo para nós, ó, os amigos espirituais definem a mediunidade como percepção e os animais a possuem em alto grau. Não se dirá, contudo, com apoio doutrinário, que os espíritos possam dar comunicações por intermédio dos animais. Então, vamos entender, diante de Allan Kardec, o que é, ser médium. O que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço, de união aos espíritos, para que estes possam se comunicar com facilidade com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer outra espécie que seja. E aí Kardec vem falando para nós aqui na sequência, elucidando o que ele explicou que é ser médium, Há um princípio que estou seguro e é admitido por todos os espíritas, é que os semelhantes agem com seus semelhantes e como os seus semelhantes. Ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão o espírito encarnado? É preciso vos repetir sem cessar? Pois bem, eu vos repetirei ainda. Vosso perispírito e o nosso são hauridos no mesmo meio. São de natureza idêntica, são semelhantes, numa palavra.
possui uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que nos permite, espíritos encarnados, nos colocarmos muito pronta e muito facilmente em relação. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da essência mesmo de sua individualidade, é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anula neles toda refratariedade e estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. De resto, é essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria daqueles que não são médiuns. Ou seja, o princípio perispírito nosso e o perispírito dos desencarnados, ele tem uma mesma base, uma mesma propriedade, né? Uma mesma estrutura, assim dizendo, para ficar mais fácil. Então, quando a gente encarna, nós temos ali a bênção do esquecimento. É feito para nós aquele véu que tampa o que a gente pode ver extrafísico. Em alguns, só que a centelha disso, ela continua, né? Essa afinidade, essa centelha. Em alguns, elas são mais evidentes. Alguns têm uma percepção maior visual, outros têm uma percepção auditiva, a outras têm uma sensibilidade, que é os que nós chamamos de mediunidade ostensiva. E essa mediunidade ostensiva é a que dá passividade aos nossos irmãos desencarnados e possibilita a comunicação entre o plano espiritual e nós, aqui encarnados, nessa troca maravilhosa de experiências, né? E nesse auxílio mútuo, nós a eles e eles a nós. Os homens são sempre levados a essa parte aqui eu já tinha falado para vocês. Vamos seguir aqui então nas explicações de Martins Peralta. Há de se admitir, porque insofismáveis as suas fortes percepções, seja na vidência, audiência ou pressentimento. Ou seja, é incontestável, há de se admitir, porque insofismáveis, ou seja, porque são incontestáveis as suas fortes percepções, seja na vidência, audiência ou pressentimentos. Isso aqui ele está falando dos animais, né? É incontestável que eles veem, é incontestável que eles ouvem, eles têm sim essa percepção. Manifestações de ordem sentimental, psíquicas, são comuns entre os animais. Os livros acima referidos falam com exuberância do assunto. Podem os representantes da ideia materialista ou da incredulidade preconceituosa opinar em contrário, mas os fatos que valem muito mais do que os argumentos falam por si mesmos. Dessa realidade, os animais têm alma e revelam percepções. Percepções que, se quisermos ser prudentes, diremos espirituais ou mediúnicas, se quisermos ser um pouco mais corajosos. Então, finalizando o estudo do capítulo 23, né? Percepção nos animais, Martins Peralta encerra afirmando percepções que, se quisermos sermos prudentes, diremos espirituais. Os animais, sim, percebem os espíritos. Ou mediúnicas, se quisermos ser um pouco mais corajosos. Ou seja, no momento que uma falange de espírito, ou mesmo um espírito, ele quer nos passar um susto, eles querem fazer algo conosco, eles podem se utilizar dos animais para que chegue a essa finalidade. Porém, não haverá ali uma comunicação tangível, ou seja, não consegue passar para nós uma mensagem direta, eles não conseguem passar para nós um intercâmbio
de inteligência, porque eles são diferentes de nós. E aí, finalizando, usando ainda o recurso do Livro dos Médiuns, né, de Kardec, ele vem falando aqui com muita propriedade: Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentar, vos vestir, vos secundar. Deus lhe deu uma certa dose de inteligência, porque, para vos ajudar, precisariam compreender, e proporcionou sua inteligência aos serviços que são chamados a fazer, mas em sua sabedoria não quis que estivessem submetidos à mesma lei do progresso, tais como foram criados, tais ficaram e ficarão até a extinção de suas raças. Então, precisamos ter o maior zelo, o maior carinho, o maior cuidado, sim, né, com os nossos irmãos relacionados aqui, como os nossos irmãos inferiores, porque tem ali um sopro de vida diferente do nosso, né? Não é o sopro divino cujo o progresso estamos em busca, porém eles requerem a maior atenção, o maior carinho, o maior cuidado, e em muitos momentos nós o utilizamos como espelho, porque a cooperação que eles têm, a solidariedade uns com os outros, o sentido de família que muitos animais conseguem passar e demonstrar para o ser humano, ainda é uma experiência extremamente valorosa, desde que não confundamos que eles jamais vão evoluir ao ponto de vir a nascer ser humano, assim como um ser humano jamais vai regredir ao ponto de nascer animal. Isso não existe. Isso aí também é um capítulo maravilhoso que a gente pode encontrar no livro A Caminho da Luz, né? Quando Emmanuel relata para nós a sensação que estiveram os exilados de Capela, que quando eles tiveram que nascer num mundo inferior ao mundo que eles viviam, né? Quando eles foram exilados de Capela, que já era um mundo de regeneração, e vieram para um mundo de provas e expiação, logo no começo de sua constituição, que foi aqui na Terra, eles tiveram a sensação, né? Porque encarnaram em corpos mais densos, mais pesados, mais rudimentares, eles tiveram a sensação que estavam reencarnando em corpos de animais. Mas essa é uma parte, um capítulo denominado Metempsicose, e que vai ser bastante instrutivo para aqueles que tinham essa dúvida, se a gente pode nascer em corpos de animais ou animais podem evoluir e nascer um dia virar ser humano. Não, não pode. Segundo a doutrina espírita, isso é impossível. E eu quero finalizar esse vídeo de hoje, esse nosso estudo que foi extremamente rico, agradável, lógico que com muito mais condições de expandir, aqui a gente não esgotou nenhum dos temas, a gente poderia falar muito a respeito de tudo isso, mas a gente também tem um tempo limitado e uma condição intelectual um pouco limitada também. Eu não consigo florear mais para vocês. Precisaria também estar pesquisando na Gênese, pesquisando outras obras, e no futuro, surgindo dúvidas, a gente pode, a partir das dúvidas, buscar outras fontes para poder ampliar esse estudo. Mas eu gostaria de terminar o estudo de hoje com o mesmo provérbio que a gente começou, porque eu achei ele extremamente interessante. A alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Olha a nossa necessidade aí de estar progredindo para o bem, progredindo e evoluindo para o bem, é enorme, né? Foi assim que Deus nos criou e é assim que Ele quer que a gente faça, que a gente progrida para o bem. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima estudo. Espero que em breve possamos estar juntos estudando, matando a saudade. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, hoje, amanhã e sempre.